Paz do Senhor, irmãos, jovens, amigos, companheiros. Entrei mais uma live aqui, venho falar do amor de Deus, o que esse Deus ele é capaz de realizar na vida daqueles que está disposto a se entregar para Ele. E eu entrei por um motivo muito especial nesse momento. Eu quero contar o que Deus ele fez na minha vida. Eu quero contar o meu testemunho. Não sei quantos minutos vai levar, mas do seu tempo, mas eu vou contar bem resumido o que Deus ele realizou na minha vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Valmário dos Santos Silva. Sou natural do Maranhão, uma cidade chamada Coelho Neto. Fui adotado pelo Pará, logo pequeno, uma cidadezinha chamada Itaituba. A minha cidade, Itaituba. Estou 8 a 9 anos que não piso na minha casa, devido a alguns problemas, do passado. Digamos que aprontava, fui jurado de morte na minha cidade. E Deus me deu muitos livramentos no decorrer dessa vida. E para que vocês possam entender, eu venho contar para vocês o meu testemunho do início. Eu venho falar para vocês que o demônio, o diabo, ele tentou contra a minha vida desde o início, desde a minha infância, desde pequeno. Para começar, eu já gerei sentado no útero da minha mãe, no ventre dela. E os médicos fizeram o ultrassom, viram que não era normal, uma criança normal, Fui diagnosticado logo quando nasci. Eu fui diagnosticado com um problema que se chama mielomeningocele. Se dá o nome também de espinha bífida, Uma má formação na coluna. E com muito esforço, a minha mãe sem condição financeira para que pudesse operar quando pequeno, com muita luta, com 1 ano e meio por aí, depois de nascido já, que ela veio conseguir essa cirurgia lá em Teresina, com um dos melhores médicos daquela cidade, em Teresina, capital do Piauí. E ali a minha mãe se deslocou para aquela cidade, chegando lá no hospital. Os médicos falaram: olha, mãe, seu filho foi diagnosticado com esse problema que se chama mielomeningocele. Se não operar o seu filho, se não operar o Valmário, ele vai ter só meio metro, vai crescer só meio metro, não vai desenvolver. A sua cabeça vai crescer, vai ficar enorme. Porque dá água no cérebro, a cabeça incha. E certamente ele não vai ter muitos dias de vida. Assim os médicos falaram para minha mãe falou: tá bom, pode operar, doutor. E me levaram para aquela sala de cirurgia. E que minha mãe conta que todo mundo ficava admirado com a minha inteligência. Minha mãe disse que antes de eu andar, eu tinha na faixa etária de 8 para 9 meses, eu já falava. Com 1 ano eu tinha capacidade de raciocínio incrível, conversava com adultos. Os adultos ficavam impressionados, com a minha facilidade de dialogar, de debater. Mas é assim, irmãos. E ali levaram para aquela sala de cirurgia. E os médicos começaram o procedimento. Abriram as minhas costas, até hoje eu tenho uma marca. Uma criança com 1 ano e pouco de idade foi abrido no meio, nas costas, como se abre um bicho. E ali os médicos realizaram todo o procedimento e terminaram a cirurgia. Após ter acabado aquela cirurgia, a minha mãe naquele hospital, sem ninguém para que pudesse auxiliá-la, muitos dias de sono, para que pudesse trocar o turno com ela, falar assim: hoje eu vou descansar, fica olhando hoje aí, fica de plantão.
E ali minha mãe muito cansada, cuidando de mim naquele hospital. E após me darem a alta, me entregaram ao colo da minha mãe, me entregaram, toma, tá tudo certo. Me entregaram no colo da minha mãe. E minha mãe muito cansada se debruçou por um balcão. Ali não sei falar qual era a altura, mas digamos que não seria muito baixo. Outra vez o diabo tentou contra a minha vida. Me derrubou dos braços da minha mãe, eu rolei dos braços dela, eu vinha cair no chão. Caí no chão, a cirurgia abriu. Os médicos falaram assim, eu imagino aquele complô de médico ao redor de mim. Complô de médico ao redor de mim. A minha mãe, imagina o desespero de uma mãe vendo um filho recém-operado de uma cirurgia muito grave. Para os médicos seria impossível eu estar falando nesse momento. Mas eu vou te dizer, a última palavra não vem do médico. A última palavra não vem dos doutores, não vem do advogado dessa terra, mas vem do advogado lá do céu. Aquele que olha por você. Às vezes pensamos em desistir por as dificuldades, as aflições dessa vida. Às vezes está tão pesado, fala, Senhor, tá pesado, Pai. Eu não estou conseguindo prosseguir. É uma aflição entre o espírito e a sua carne, que fragiliza o íntimo do seu ser. Dores e aflições que vêm como uma lança vazada, fere a sua alma, fragiliza o íntimo do seu ser. E o inimigo de sua alma diz assim, você não consegue, você não vai conseguir, desista. Ei, mas o espírito de vida, aquele mesmo fôlego de vida que foi soprado em suas narinas, em sua criação, na criação do homem, ele fala no seu coração, ei, não desista, eu sou contigo, meu filho, eu estou em você, seja forte, não desista, jovem. E ali eu imagino eu naquele hospital, aquele complô de médico, ao redor de mim, a minha mãe naquele desespero. Eu imagino eu todo ensanguentado no chão. Os médicos ali me cataram, levaram, falaram assim para minha mãe, levaram novamente para a sala de cirurgia. Falaram assim, mãe, não há mais nada a fazer pelo Valmário. O que vamos fazer é fechar a cirurgia. E minha mãe naquele desespero, ela falou assim, tem um jeito pro meu filho. A minha mãe não era evangélica. Minha mãe falou, tem um jeito. Ela já tinha ouvido falar de um Deus. E assim ela falou para os médicos, eu vou orar pelos deuses dos crentes, e ele resolverá o meu problema, o problema do meu filho, para que pelo menos ele chegue em casa com vida, para que os irmãozinhos dele vejam ele pela última vez. E ali os médicos fecharam a cirurgia, e ali ela tornou a abrir, derramou água do meu cérebro, não parava de minar água pela cirurgia. Assim a minha mãe contava. Os médicos falaram, seu filho não vai ser uma pessoa normal se ele passar dessa, mas não tem expectativa. E ali a minha mãe me levou para Teresina, para a casa de uns companheiros lá dela, amigos, parentes. E ficaram ali numa sala, me botaram em uma rede. Volta e meia minha mãe ia lá no quarto. Minha mãe pegou na minha pulsação, ela tinha sumido. Falou assim, será se meu filho passa dessa? Ela pegou na minha pulsação, tinha acabado. E ali ela voltou para a sala muito triste. Algum tempo depois eu retornei dos mortos para a vida. E aqui eu estou hoje, para a honra e a glória de Deus. Fui crescendo. Na sala de aula eu era um dos alunos mais travessos, né? Cresci uma pessoa normal,
corria, brincava, dava salto. E ali eu fui crescendo, aquela criança era meio diferente das outras. Recebia muito bullying, muitas afrontas na rua, xingamentos, não sei. Desde pequeno o diabo, ele tentava contra a minha vida, me oprimia. Eu era muito oprimido. Para mim ninguém podia olhar para mim, que já estava falando da minha aparência, que já estava falando da minha pessoa, não podia ver ninguém cochichando, que já estava falando da minha pessoa. E aos 9 anos de idade, aos 10, por aí, nessa idade, um jovem mexendo comigo, por pouco eu não tirei a vida dele. Ele mexendo comigo, eu peguei uma faca, parti para cima dele. E a partir daquele momento, eu vi que se eu tratasse as pessoas com violência, se eu fosse violento, as pessoas parariam de mexer comigo. E eu botei isso no meu coração. Era uma pessoa muito angustiada, cheio de ódio desde a infância. Era um jovem que era oprimido. Um adolescente, na infância foi oprimido, na adolescência foi oprimido e na juventude oprimido. Todo tempo oprimido pelo inimigo. Quando não era oprimido por mim mesmo, por achar coisas de mim, pela minha aparência, por diversas coisas que eu não ia conseguir, por sofrer bullying. É uma coisa muito séria isso. Até hoje sofro algumas consequências disso do meu passado, né? Por sofrer bullying. Isso é uma conversa, um assunto que a gente tem que abordar mais vezes. E ali eu fui crescendo, aquela criança rancorosa, sem amor no coração, maldade no coração. Logo aos meus 12 anos comecei a usar drogas, cheirar cola, tiner. E aos 13, aos 15 usei maconha pela primeira vez. E ali o demônio cada vez me oprimindo cada vez mais. E eu, Senhor, cada vez entrando para a vida errada, fui crescendo, dando desgosto para minha mãe, entrando por caminho errado, andando com más companhias. E quando eu espantei, eu estava no fundo do poço. Comecei a vender drogas. Quando espantou, eu estava usando, estava dependente químico. Comecei pela maconha, depois passei por crack. Conheci essa droga que destruiu a minha vida no passado, mas Deus reconstituiu tudo novamente. Era um jovem que não tinha expectativa de vida. Pelas minhas deficiências, eu era a minha mãe que me dava sustento em tudo. Minha mãe me sustentava em tudo. Eu era o filho querido da minha mãe. Ela se preocupava comigo mesmo ela longe. Ela me ajudava, mandava dinheiro, mandava cestas básicas. Rainha. Dá valor para sua mãe, jovem. Dá valor para sua mãe enquanto você a tem em vida. Abrace-a. Diga que ama. Mãe, eu te amo. Nunca é tarde para dizer te amo quanto a vida. Porque depois que passa da vida para a morte, é só tristeza, é só lembranças, saudades. Saudades de momentos irreversíveis. Que a gente quer voltar no passado, mas não tem mais jeito. É só a saudade e as lembranças que ficam. Então dê valor para sua mãe, dê valor para o seu pai, dê valor para os seus irmãos. Diga mais vezes que amo meu irmão, eu te amo. Mãe, eu te amo. Não importa o que seu irmão te fez, não importa o que sua mãe fale para você. O que ela fala para você é pelo seu bem. O que seu pai fala para você é pelo seu bem. Eles querem o seu bem. E minha mãe me falava: meu filho, não vai por esse caminho. E eu falava: vai por aqui, eu tô certo. Eu sou o dono da razão. Sendo que eu estava errado, cada vez me entrando mais pelo caminho errado.
E quando eu me deparei, eu estava no fim do poço, perdi a minha mãe para o câncer, não tinha quem me sustentasse. Vivia, aliás, muitas vezes fui ajudado pela minha irmã. Alguns irmãos me ajudavam, alguns amigos. É na hora da dificuldade que a gente vemos quem realmente é os nossos amigos. Vários no momentos de droga, para se drogar, para usufruir daquilo que você tinha, são muitos, mas são poucos, de amigos mesmo meu, que me deram a mão nos momentos difíceis. Foram 3 amigos. 3 amigos que estiveram comigo, é contado no dedo. Diversas amizades. O meu quintal em Itaituba era lotado. Às vezes era contado em reuniãozinhas no meu quintal, para se drogar, para beber. Era 20, 18 pessoas, o quintal lotado. Era como se fosse uma rave social, quase todo dia. Vários ali, como que eu digo, que eram os meus amigos, no meu quintal lotado. E naquela cidade de Itaituba, ali eu comecei a caminhar pelo caminho errado, vender drogas, me aviciei e fui jurado de morte por coisas fúteis. A gente pensa que na vida do crime a gente tem amigo, mas o nosso amigo é o nosso pai, é o nosso irmão. São poucos amigos no mundo que a gente tem dia de hoje. Muitos querem ver, muitos falam, você vai conseguir. É poucos que vai falar, você vai conseguir. Muitos batem a mão na sua costa e falam, você vai conseguir. Mas quando você está na melhora, ele não gosta, não dá o mínimo crédito para você. Ele preferia ver você na derrota do que ver você lá em cima. Muitas pessoas é desse jeito. Ela bate a mão nas tuas costas. Eu tô contigo e não abro, né? Falam palavras de conforto, mas muitas vezes não é verdade. Muitas vezes é da boca para fora. E quando a gente está bem, a gente não vê manifesto das pessoas, né? De falar assim, meu irmão, parabéns pela sua conquista. Só dão parabéns, só dão força para você nos momentos difíceis. Mas nos momentos de vitória, de lhe dar mais uma força a mais. Não é porque que você está alcançando algumas coisas que você não tem dificuldades na vida. Na vida, meus irmãos, todo momento a gente passa por dificuldades na vida toda. Enquanto você viver, você vai passar por momentos de aflições, de dores, mesmo estando vencendo. A vida fala, a palavra de Deus fala que no mundo a gente teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Então confia em Deus. Naquele momento difícil, cada vez me entrando pro lado errado, fiquei num poço sem fundo, não achava mais solução, fiquei dependente das drogas. Tudo que eu pegava era para me destruir, tudo que eu pegava era para usar de drogas, crack, maconha, bebidas. Vivia sujo, saí da minha cidade às pressas. Pouco tempo eu ter chegado em uma cidade chamada por Medicilândia. Minha irmã me ligou dizendo, Valmar, invadiram aqui em casa, invadiram armado aqui para te matar. Não vem mais pra cá. E às vezes eu se pergunto, meu Deus, por quê? Eu fazia o máximo, eu dava o meu máximo para fazer as pessoas sorrirem, para ser aquela pessoa amiga. Mas eu venho te falar, não confie em qualquer pessoa. Hoje eu sou essa pessoa muito perceptiva. Eu estou conversando com você, eu sorrio, tudo bem, sou descontraído, brinco bastante, mas eu estou sondando essa pessoa para saber realmente quem ela é. Eu quero pessoas verdadeiras do meu lado,
Queira as pessoas verdadeiras do seu lado. Pessoas que te dê apoio nas dificuldades, pessoas que te dê apoio na bonança, pessoas que te dê apoio a todo momento, pessoas verdadeiras. E é isso, meus irmãos. E Deus fez isso na minha vida. Quando eu pensava que não havia mais solução para minha vida, fui humilhado, maltratado, até fecharam sacola de pão na minha cara uma vez. Sim, eu estava numa casa e na hora da merenda eu subi e fecharam uma sacola de pão. Merenda, comida, alimento, imagina como é triste. Fechar uma sacola de alimento na sua cara, você com fome. Mas esse Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Ele honra os humilhados serão exaltados. E esse Deus fez isso, está me exaltando, Ele está me levantando. Não é a gente que tem que se exaltar, mas é Deus que exalta o homem. Nunca diga eu posso demais, porque eu sou eu. Confiar em si mesmo, na natureza do homem. Sim, não confia na natureza do homem. O homem, ele é falho, ele tende a falhar. A natureza do homem é pecaminosa. Mas confie em Deus. Esse Deus, ele é único, que não falha, que deu seu Filho único para que morresse por nós. Confie em Deus. Entregue a sua vida. Você pode falar assim: eu não consigo, Valmário, eu não consigo, tá tão difícil, essas provas, essas aflições. Eu vou te falar, confia em Deus. Fala assim: Senhor, toma de conta do meu coração, olha para mim. Eu sou a prova viva de que Deus, ele existe. Olha para mim, para minha aparência, como eu vivia antes, como um mendigo todo sujo, largado, drogado, fedido. As pessoas tampavam o nariz. Às vezes saía de perto de mim por estar fedendo. Esse Deus, ele é maravilhoso. Vocês já ouviram falar na história de Jó? Um servo temente, obediente a Deus. A minha história é como deparado à história de Jó, mas um pouco diferente. Um pouco diferente da história de Jó. Não era um homem fiel, era um jovem maltratado pelo diabo, maltratado pelas pessoas, humilhado. A minha história é parecida com a de Jó, um pouco nas aflições. Sim, nas aflições que Jó passou. Eu passei por muitas dificuldades. Não é querendo comover você com a minha história, para que você venha sentir pena de mim, não. Mas é o meu testemunho de vida. O que Deus, ele realizou na minha vida. Há um Deus vivo no céu, ao qual você deve se ajoelhar e falar: Senhor, Tu és Deus, Tu realiza isso, Senhor, Tu realiza aquilo. É Tu, Senhor, que bate o martelo. A última palavra é Tua, Senhor. Eu não vou me entregar às maldades desse mundo. Eu não vou me entregar. Se entregue a Deus, mas não se entregue para esse mundo. Muito em breve, Jesus Cristo virá para buscar aqueles que estejam firmes em Sua presença, buscando em verdade, em espírito e em verdade. Não brinque com a palavra de Deus. Seja sábio. Não aos seus próprios olhos, mas tenha entendimento da palavra. Busque, ore, jejue.
Leia a palavra para que ninguém venha lhe enganar. Assim é a vida. E eu sujo, fedido, maltratado. Um dia eu acordei e olhei para os meus pés, assim como Jó deu bicho em seu corpo, que andava assim. Uma vez eu acordei e olhei para o meu pé, porque eu não podia trabalhar devido à minha deficiência física, e mesmo assim eu trabalhava. Todo o dinheiro que eu pegava do meu trabalho, doente, eu pegava era para usar drogas, escravizado pelo diabo. O diabo, eu tinha me dominado. Por que o diabo tinha me dominado? Porque eu não queria olhar para Deus. Eu não queria olhar para a misericórdia de Deus. Não queria acreditar que Ele era misericordioso. Eu acordei, olhei para o meu pé. Eu vi assim, ó, mexendo. Bicho. Imagina, eu estava podre, fedendo. Meu pé, bicho, os bichos comendo meu pé. Não é bicho que dá em cachorro pretinho, não. É larva mesmo, comendo minha carne, entrando pela minha carne, que chegou perto dos meus ossos. Comeu o nervo do meu pé. Eu fui pro hospital, lá botaram um remédio. Fui pra casa com um buraco enorme no pé. Andava me arrastando. Muitas vezes eu falava assim: ei, me ajuda. Ninguém me ajudava. Pessoas que eram para me ajudar. Eu andava de joelho, uma casa enorme. Eu andando de joelhos, me arrastando. Não é querendo me fazer de vítima, mas muitas vezes a gente é errado. A gente sofre muitas coisas porque a gente quer, e muitas vezes porque a gente não quer dar ouvido para Deus. Mas foi isso que o mundo me fez. Isso que o diabo fez comigo. Eu me arrastando nessa casa, eu me arrastei tanto que meus joelhos feriram, que eu andava engateando como se fosse um animal, caminhando. Lavava roupa, se levantava só com um pé e voltava de novo, passando, empurrando um balde. As pessoas me olhavam, eu andando de joelho, andava um pouco, empurrava o balde de roupa. Andava um pouco, empurrava esse balde de roupa para estender. Poucas vezes me davam a mão, me ajudavam. Assim é o mundo. A gente às vezes quer socorro no mundo. Quer socorro, quer buscar refúgio no mundo. Mas a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu estava cansado, eu falava: Senhor, eu quero descansar, Senhor. Eu quero ter um momentinho de descanso. Os meus pés doíam. Andava sem poder, trabalhava sem poder trabalhar. Tudo na marra, fazendo na marra. Eu andava, eu não sei, pela misericórdia de Deus, pelo plano que Deus tinha na minha vida, que eu não morri. Falei: meu Deus, me socorre. Muitas vezes, meus irmãos, eu escapei da morte por acidentes. Escapei da morte de morrer pela mão da polícia. Escapei da morte por morrer na mão de pessoas que eu pensava que eram os meus amigos, que tentaram contra a minha vida. Escapei da morte. Na infância, Deus me libertou. O diabo tentou contra a minha vida. Desde a minha infância, ele tentou contra a minha vida. Mas há um Deus no céu. Olha o que esse Deus me fez. Hoje, como é que eu tô, a minha feição, limpo. Se eu quiser comprar algo, uma roupa, tenho uma facilidade, vou lá na rua, tenho uma condição de comprar uma roupa. Não somos bem financeiramente, mas Deus deu a oportunidade para que a gente possa estar fazendo isso. E Deus, ele fez isso, me tirou do monturo.
quando eu achava que não havia mais solução para a minha vida, esse Deus, com misericórdia e amor e compaixão, olhou para mim. Um homem miserável, sujo, fedido, largado, viciado, drogado. Muitas vezes tomei o nome de drogado. Ei, seu noiado, tu não passa de um noiado. O ser humano é assim, ele só olha para a aparência, só apontaram os meus defeitos e esqueceram das minhas qualidades. Mas Deus, Ele é aquele que arranca todos os defeitos e colhe as qualidades. Esse Deus me deu louvores, canções, para que eu possa entoar o nome dele, falar do meu testemunho, para que as pessoas possam vir se converter, se convertam dos seus maus caminhos, dos seus maus pecados. Eu achava, não havia mais solução para minha vida. Os outros me olhavam assim: ah, isso aí ele não passa de 2 anos, ele não passa de 3. Mas eu venho te dizer essa palavra nesse momento novamente. A última palavra não vem do homem, jovem. A última palavra não vem, muitas vezes, nem dos seus pais. Muitas vezes tem pais que amaldiçoam seus filhos, falam palavras vãs, falam, não sei o que, você não vai ser um noiado, quando crescer você não vale nada. Pais, mostrai o caminho que seus filhos devam andar. Seis sábio. Não fale palavras de maldições, de maldição para o seu filho, para a sua filha. Mas seja sábio no Senhor. Esse Deus fez isso na minha vida, meus irmãos. E hoje eu sou muito grato a Deus pela misericórdia dele em minha vida. Me deu louvores. E é isso, um pouquinho resumido do meu testemunho de vida, o que ele realizou na minha vida. Se eu fosse contar, teria que ter bateria, não teria bateria suficiente no celular, né? E memória suficiente para contar todo o meu testemunho, é muito extenso. E eu venho deixar um louvor para você que esse Deus fez na minha vida, me deu canções maravilhosas, louvores, para que eu possa estar entoando o nome dele, levando o nome dele para as pessoas. Jovens, eu peço a ajuda de vocês aí. Eu gravei um hino esses dias, eu tenho postado, né? Que eu gravei esse hino Infinito Amor. E eu peço a ajuda de você, para que você possa estar me ajudando, se você sentir no seu coração, de você se inscrever no meu canal. Não é pago, é totalmente de graça, viu? Você entra no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui em cima. Você se inscreve lá no meu canal, tá? Se inscreve, deixa o seu joinha, tá? Isso você não vai estar pagando nada, nem tomando muito tempo, nem tomando muito o seu tempo, tá? Eu vou cantar esse louvor aqui, fazendo a diferença no seu coração. E esse hino, ele fala um pouco da minha vida. É a história da minha vida. Só apontar os meus defeitos, mas não vir as minhas qualidades. Assim é o mundo. Pelo sangue a cruz, tu me libertou, me mostrou a sua graça e o seu infinito amor. Pelo sangue a cruz, tu me libertou, me mostrou a sua graça e o seu infinito amor. E o seu amor me resgatou, com seu sangue me comprou, pra que hoje eu tenha paz. E o seu amor me resgatou, com seu sangue me comprou, pra que hoje eu tenha paz. Olha o que me disseram. Disseram que eu não tinha mais jeito, só apontar os meus defeitos. Nesse mundo imperfeito,
me aponte o dedo quem nunca errou. Disseram que eu não tinha mais jeito, só apontar os meus defeitos. Nesse mundo imperfeito, me aponte o dedo quem nunca errou. Senhor, Senhor, me libertou e eu decidi mudar. Por quem me deu a mão, restaurou a minha vida e mudou meu coração. Eu decidi mudar. Por quem me deu a mão, restaurou a minha vida e mudou meu coração. E o seu amor me resgatou, com seu sangue me comprou, pra que hoje eu tenha paz. E o seu amor me resgatou, com seu sangue me comprou, pra que hoje eu tenha paz. A sua paz. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o seu nome, Senhor. Só tu és digno de toda honra e de toda glória. A sua paz. Aleluias. Eu sou grato a Deus pela minha vida. Eu sou grato a Deus por cada um de você que está vendo esse vídeo. Eu sei que Deus, Ele tem algo para a sua vida. Assim como Ele me libertou, Ele é um Deus poderoso para cumprir na sua vida, assim como Ele cumpriu na minha. E vou terminando essa live por aqui. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? E que Deus, Ele venha abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família. Que você venha ter um Natal, um ano novo abençoado, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, eu deixo essa palavra para você, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E é isso.